Bem-vindos ao canal aberto desta semana, programa semanal com a sua edição inédita aos domingos, 9 da noite e diversas reprises em nossa programação aqui na Vale TV, através do canal 14 da NET para as cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo, acompanhar toda ela através da internet, pelo nosso site oficial valetvplay.com. Ainda temos o nosso canal no YouTube, onde você pode acessar lá e conferir todos os programas, todas as matérias, entrevistas, na íntegra estão em nosso canal para você assistir a hora que bem você quiser. Um dos temas mais discutidos atualmente são as regras da maioridade penal, que estão em estudos para serem alteradas no país. A ideia é diminuir a idade mínima com que uma pessoa pode ir para a prisão em caso de crimes hediondos. Essa é uma discussão que tem se desenrolado ao longo de muitos anos e que envolve convicções muito enraizadas sobre responsabilidade individual e sobre a implementação de políticas públicas no país. Afinal, o que é melhor para o Brasil? Manter a maioridade penal em 18 anos ou reduzi-la para os 16 anos de idade? No programa Canal Aberto desta semana, vamos debater com os nossos convidados a redução da maioridade penal. Eu busquei algumas informações que estão disponíveis nas redes sociais, nos sites oficiais dessas, que eu vou citar, inclusive aqui Datafolha, que nos traz as seguintes informações. Por que a maior parte da população é a favor? O Datafolha divulgou recentemente pesquisa que 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor da redução da maioridade penal, apesar de que a visão da maioria não é necessariamente a visão mais correta. É sempre importante considerar a opinião popular em temas que afetam o nosso cotidiano. Por que adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento suficiente para responder por seus atos? Esse argumento pode aparecer de formas diferentes. Algumas apontam, por exemplo, que jovens de 16 anos já podem votar. Então, por que não poderiam responder criminalmente como qualquer adulto? Ele se pauta na crença de que adolescentes já possuem a mesma responsabilidade pelos seus próprios atos que os adultos. A impunidade de menores gera apenas mais violência. Com a consciência de que não podem ser presos, adolescentes sentem maior liberdade para cometer crimes. Pode ter sido o caso do garoto que matou um jovem na véspera de seu aniversário de 18 anos. Assim, prender jovens de 16 e 17 anos evitaria muitos crimes? Muitos países desenvolvidos adotam maioridade abaixo dos 18 anos. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados submetem jovens a processos criminais como adultos a partir dos 12 anos de idade. Outros exemplos, na Nova Zelândia, por exemplo, a maioridade começa aos 17, na Escócia aos 16, na Suíça aos 15. As punições atuais para menores são muito brandas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como é conhecido, prevê punição máxima de 3 anos de internação para todos os menores infratores, mesmo aqueles que tenham cometido crimes hediondos. A falta de uma punição mais severa para esses casos causa indignação em parte da população. As pessoas que argumentam contra dizem que é mais eficiente educar do que punir. Educação de qualidade é uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da criminalidade entre os jovens do que o investimento em mais prisões para esses mesmos jovens. O problema de criminalidade entre menores só irá ser resolvido de forma efetiva quando o problema da educação for superado.
Outro argumento contra é o sistema prisional brasileiro, que não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade. O índice de reincidência nas prisões brasileiras é de 70%, ou seja, 7 em cada 10 ex-prisioneiros voltam à cadeia. É mais provável que os jovens saiam de lá mais perigosos do que quando entraram. Então fica aqui a pergunta: por que crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos? Diversas entidades de psicologia posicionaram-se contra a redução, por entenderem que a adolescência é uma fase de transição e maturação do indivíduo e que, por isso, indivíduos nessa fase da vida devem ser protegidos por meio de políticas de promoção de saúde, educação e lazer. A redução da maioridade penal afeta principalmente jovens em condições sociais vulneráveis. A tendência é que jovens negros, pobres e moradores das periferias das grandes cidades brasileiras sejam afetados pela redução. Esse já é o perfil predominante dos presos no Brasil. Tendência mundial é de maioridade penal aos 18 anos, apesar de que muitos países adotam idades menores para que jovens respondam criminalmente. Estes são minoria. Estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados revela que, de um total de 57 países analisados, 61% deles estabelecem a maioridade penal aos 18 anos. E você, que está nos assistindo, é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Aqui no estúdio da Vale TV, vamos saber a opinião dos nossos participantes que aceitaram o convite de participarem desse debate no programa de hoje. Participam conosco, ele foi presidente da FASE entre 2008 e 2010, é o atual coordenador de políticas públicas para criança e adolescente da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, o senhor Irani Bernardes de Souza. Também está conosco aqui o presidente da ONG Brasil Sem Grades, Luiz Fernando Oderich, a coordenadora pedagógica da ASBEM, que é a Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, entidade aqui da cidade de Novo Hamburgo, Suzana de Castro Schitz, e o pastor Carlos Bock, que é o atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Novo Hamburgo, e também diretor-geral da ABEF, que é uma associação de grande credibilidade e faz um belo trabalho aqui na cidade de Novo Hamburgo. Eu vou começar então com o Irani Bernardes de Souza, que vem a nível de Estado, agradecendo a sua presença. É uma satisfação tê-lo conosco aqui no programa. E, inicialmente, eu quero dar as boas-vindas e lhe agradecer pela sua participação. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui debatendo um tão importante tema, até para que tenhamos uma população mais esclarecida a respeito dos direitos da criança e do adolescente, assim como algumas verdades e inverdades que se trata, né, do debate dessa temática. Luiz Fernando Oderich, presidente da ONG Brasil Sem Grades. Bom, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui debater mais uma vez esse tema. Apenas para os que não conhecem a nossa ONG Brasil Sem Grades, as grades que a gente quer tirar não são as grades da cadeia, são as grades da frente das nossas casas. Então, a gente quer enfrentar as causas dos problemas, né? Porque a grade é uma maneira de conviver com os problemas. Então, depois, durante o debate, nós vamos esclarecer melhor as posições. Seja bem-vindo. Suzana de Castro Schitz, coordenadora pedagógica da ASBEM, Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, outra importante entidade aqui do nosso município. Seja bem-vindo ao nosso canal aberto. Muito obrigado pelo convite. E gostaria de dizer que a ASBEM está muito feliz de poder debater hoje à tarde com vocês esse ponto muito importante que é para os nossos jovens. E conosco também o pastor Carlos Bock, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, diretor-geral da ABEF. Seja bem-vindo, pastor.
Eu agradeço, então, por estar junto com essas pessoas aqui que conhecem bastante o assunto, para entrarmos no debate. Eu acho que é um tema importantíssimo. Nós temos trabalhado aqui, desde que o Conselho se formou em Novo Hamburgo, nesse aspecto, na defesa do direito da criança e do adolescente. Eu acho que a experiência desses anos todos no Conselho pode nos ajudar a contribuir com esse debate. Bom, eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz ao nosso telespectador, né? Eu vou, de imediato, perguntar ao Irani Bernardes de Souza a sua posição. É contra, é a favor, e os porquês também, por favor, Irani. Olha, eu não tenho assim, a menor dúvida, né, de que a redução da idade penal não ajudaria em absolutamente nada, nem a criança e adolescente, nem a criminalidade, nem a coisa nenhuma, né, no Brasil. E o que se diz, existem muitas verdades e inverdades a respeito desse tema, né? Até como provocação eu colocaria um exemplo. Esse debate, por exemplo, disse dos últimos anos, não, ele é de uma vida inteira, né? Sempre se discutiu a questão de a partir de quando o Estado tem que tomar conta, vamos dizer assim, de um ato infracional praticado por alguém, a partir de que idade, né? Se eu sou um pai, uma mãe, se perguntar, um filho seu fez uma coisa errada, o que essa pai ou essa mãe quer? Quer punir a criança ou adolescente ou quer que ela não volte mais a fazer aquela coisa errada? Essa pergunta acaba sintetizando um pouco, né, disso que nós estamos discutindo hoje. Porque é muito fácil falar em redução da idade penal quando é filho dos outros, mas não quando não são os nossos filhos. E quando um pai, ou qualquer pai que eu conheça, ou qualquer mãe que eu conheça, que a gente pergunta, seu filho fez uma coisa muito errada, o que tu quer? Tu quer que ele seja punido, ou quer que ele não volte mais a fazer isso, não faça mais esta coisa errada que ele tenha feito? A resposta é sempre a mesma. Não, quero que ele não volte mais a fazer isso. E todo e qualquer desenvolvimento de política pública, ele está relacionado a um conceito, ao conhecimento, a uma legislação específica do momento da sua época, né? Então, a questão hoje, quando a gente discute a idade penal e alguns argumentos que são trazidos, por exemplo, ele já sabe que é errado e faz, ele sabe que está fazendo uma coisa errada, sabe que está cometendo um crime. Bom, uma criança aos 7 anos já sabe. E não é por isso que nós vamos baixar a idade penal para 7 anos. Né? Esse é um outro argumento. A questão, porque ele só tem 3 anos no máximo de punição. Outra mentira. Porque ele pode sair, estar cumprindo uma medida de internação e ser progredida a medida dele para uma medida de liberdade assistida, ele continua cumprindo uma medida socioeducativa, que, em outras palavras, é a pena, né, que é estabelecida para um adulto, é estabelecida para um adolescente. Né? Outra coisa, responsabilidade. A responsabilidade no Brasil, ela começa aos 12 anos e não aos 18 anos. Isso é outra grande mentira. É uma falácia. Porque aos 12 anos de idade, ele já pode ficar atrás de grades como fica o adulto. Aliás, como deveria ficar o adulto, vamos ser claro. Sim. Porque a legislação penal, ela é bem mais frágil do que a legislação socioeducativa. Porque o adolescente, ele precisa mais cuidados, porque ele está em processo de desenvolvimento. Então, a medida socioeducativa é mais efetiva, é mais presente. Olha, eu não conheço adolescente que tenha entrado numa internação provisória. Internação provisória tem que ficar no máximo até 45 dias para receber uma medida socioeducativa. Eu não vi ninguém sair antes dos 45 dias, eu não me lembro de alguém que tenha saído antes. Não tem aqueles remédios jurídicos que um adulto é preso por homicídio e em 24 horas entrou com habeas corpus e está em liberdade. Foi relaxado numa prisão em flagrante. Agora, todos que entram em medida socioeducativa, uma internação provisória, ficam em 45 dias aguardando uma pena, uma medida socioeducativa, aplicação. Então, onde é que está a efetividade da sanção para o adulto e para o adolescente? A questão de percentuais varia de lugar para lugar. Custo, investimento que é feito no processo de ressocialização, né? Então, existem muitas mentiras. Eu fui presidente da FASE, fui diretor de unidade da FASE em 2007, fui diretor do Presídio Central, fui comandante da Força Tarefa, sou oficial da Polícia Militar, aposentado. Eu conheço os dois lados do balcão. E sou advogado. Tá? Então, assim, eu digo com a maior tranquilidade, queremos resolver o problema de criminalidade, que eu acho que é isso que está batendo hoje, está todo mundo discutindo. Então, vamos trabalhar com saúde, vamos trabalhar com educação, vamos trabalhar com combate às drogas, a questão das fronteiras. Vamos trabalhar com exemplo, que tenham os políticos que não sejam corruptos. Vamos trabalhar com o fortalecimento das famílias ampliadas,
Mas aquelas famílias que sejam presentes, que sejam suficientes para dar educação para os seus filhos, dar limite para os seus filhos. Nossos filhos precisam de limites. Um não, às vezes, é excelente, é melhor do que um sim, no questão dos limites. Respeitando o processo de desenvolvimento, é o que basta para que nós tenhamos uma juventude melhor do que a que nós temos hoje. Que não esteja envolvido com drogas, né? Que respeite os adultos, que respeite a figura da autoridade, que constituam famílias, né, igualmente sólidas. Eu acho que é isso que nós temos que discutir. Em alguns momentos tormentosos, vamos dizer, da política pública, né, da segurança pública, quer se discutir muitas vezes segurança pública falando, vamos encarcerar jovens. Meu Deus do céu, é o fim do mundo, né? Aonde é que nós chegamos? Isso só com uma provocação inicial. Obrigado. A mesma pergunta para o senhor, Luiz Fernando Oderich. Pela apresentação da mesa, eu suponho que eu acho que eu vou ser o único que vou ser a favor. Eu pediria para deixar por fim. Deixa os outros passar na frente. É mesmo? Vamos passar então para a Suzana de Castro Schitz Asbem. Eu acredito que sim. É mesmo? Que acontecerá esse debate dessa forma. Nós, enquanto instituição que trabalhamos com jovens há mais de 40 anos em Novo Hamburgo, e acreditamos que sim, que eles precisam de espaço, que eles precisam de apoio, que eles precisam que a gente consiga ver a causa e não tratar a consequência disso tudo, né? Porque eu acho que eles estão passando por uma fase onde eles estão sendo vítimas, digamos, de algo que já está imposto na nossa sociedade, né? Em que o jovem precisa ser punido sempre. Né? Eu acho que isso é um trabalho que nós precisamos fazer e que a gente está fazendo, estamos fazendo dentro da nossa instituição, junto com os nossos jovens, onde a gente pede para que eles também se coloquem, né? Para que a gente saiba até que ponto isso é claro para eles, né? Até que ponto eles sabem disso, o porquê de prender, o porquê de não prender. Muitos se colocam a favor, outros contra, e eu acho que isso a gente precisa discutir sempre, colocar para eles o que acontece com o jovem, o que acontece com o adulto, até que idade eles precisam ser punidos ou não, digamos assim, os atos infracionais. Né? Eu acho que isso a gente precisa trabalhar com o jovem, para que eles, no futuro próximo, não façam isso com seus filhos. Né? É a questão da educação, então. Exatamente. Eu acho que o ponto inicial é a educação, é políticas públicas para a educação, para que a gente consiga trabalhar melhor com os nossos jovens. A resposta seria a mesma, pastor? Não, eu acho que a gente não pode cair nessa questão do contra ou a favor. Né? Obviamente que eu entendo que simplesmente você reduzir a maioridade penal agora não resolve a questão. Né? Nós temos um problema, ela é muito maior que isso, e se a gente ficar no debate do contra e a favor, nós não vamos chegar na solução do problema, porque nós temos um problema. Talvez a solução que se queira dar da redução penal vá nos trazer mais um outro problema. Só cria mais um problema, nós teremos dois para resolver adiante. Então, acho que a gente tem que ir, trazer essa discussão para uma outra coisa. Qual é a solução, de fato? Mas vamos identificar o problema. Buscar alternativas. Alternativas. Já foi bem pontuado lá pelo senhor Idani, né? Senhor Idani, a questão fundamental, que está dentro de um contexto muito maior da criminalidade e da violência no Brasil, que está crescendo. Ela cresceu exponencialmente nos últimos tempos por causa do tráfico de drogas e outras coisas aí, pela falta de punição no Código Penal brasileiro a todos que cometem crime. A facilidade hoje de um adulto cometer crime e depois sair, digamos, se safar dessa, vou usar essa palavra aqui, ela é muito grande. Né? É fácil você sair fora de uma situação, muitas vezes, aí, com advogados, com tempo. Tem gente que fica 10, 12, 15 anos aí, na justiça protelando a sua pena. Depois você tem um sistema prisional que é um caos no Brasil, que, na verdade, não ajuda ninguém, só piora as condições, né? E com facilidades. Então, nós temos que discutir isso a fundo e chegar nas questões. Onde acontece a maior parte da criminalidade? A gente tem que rever as raízes históricas do Brasil, todo um cenário que se criou nos últimos anos nesse país. Vamos olhar para Novo Hamburgo, né? O local que nós estamos, onde nós conhecemos. Eu tenho, na minha entidade, em torno de 120 adolescentes
que nós atendemos durante 24 horas, 365 dias por ano, que são jovens abrigados, são vítimas de violência, de abandono, de orfandade, de várias questões. Bom, por isso eu conheço um pouco, eu trabalho em Vila desde 1981, começou na Vila Antônio Leite, ali em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, e depois eu fiz trabalhei em Santa Catarina e a igreja me chamou para trabalhar aqui na região e eu assumi essa entidade, então, no ano de 2001, e até ali eu estou trabalhando, então, com essas questões. Bom, o que você tem... Nas cidades pequenas nossas, na região aqui, você não tem essa extrema violência dos adolescentes. Então, onde é gerado isso? O porquê a gente sabe, pobreza, abandono paterno. Uma das questões mais que causa raiva numa criança é o abandono paterno. Ele olha, ele não tem pai, ele está numa situação de vila, de abandono, ele tem que, aos 4, 5 anos, começar a se virar por ele mesmo, para se escapar de toda a violência que está em volta dele, e aquele pai que o gerou não está ali para protegê-lo, né? E aí começa um crescimento de um jovem dentro de um ambiente. Onde é que existem esses ambientes? Existem nas cidades que receberam migração de todos os lados. Quem migrou nesse país? Os descendentes dos indígenas, que tiveram suas culturas, suas religiões todas estraçalhadas pela invasão branca aqui no nosso país. Quem está ainda nas prisões ou que está nas vilas? Os descendentes dos escravos, que no dia da tal famada libertação dos escravos foram largados na estrada. Bom, agora você não tem mais nada, né? Eu sou descendente de alemão. Os meus parentes ganharam 35 hectares de terra quando chegaram aqui. Eles começaram do zero? Não. Além de trazer uma cultura de trabalho, de conhecimento, eles começaram de algum ponto de partida. Então, por isso que as prisões têm esse maior número de descendência de negros e indígenas, né? Porque essas culturas elas não tiveram oportunidade de se desenvolver. Quem imigraram internamente dos campos para a cidade? Na década de 70, por exemplo, nós tivemos, eu venho da região de Cruz Alta, as grandes fazendas lá, as leis trabalhistas começaram a funcionar e aqueles fazendeiros colocaram para fora todos aqueles que eles chamavam de agregados, que era o sujeito que tinha 5, 6 filhos, descendentes geralmente de indígenas com brancos, e esses vieram para as periferias das cidades, das grandes cidades, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, que foi as cidades que acolheram essa periferia. E eles estão lá em núcleos de pobreza. Então, você vê um tiroteio numa vila, como deu essa noite lá em Porto Alegre, e você vai ver ali, ela está cercada de prédios, mas lá dentro é uma miséria, é uma pobreza. É ali que se gera essa violência, esses jovens que vão para a violência. Por quê? Porque é muito mais fácil você ir para a violência. A sociedade faz um desafio para eles, você tem que ter, você nunca tem nada, e o tráfico vai lá e diz, não, mas se você vier para aqui para nós, você vai ter, né? Quando eu quero colocar um dos meus guris aí que estão nas nossas casas, por exemplo, eu tenho que ver a documentação dele. Para colocar ele no emprego é uma dificuldade, ele tem que ter certidão de nascimento, ele tem que ter carteira de trabalho, ele tem que ter uma experiência, nós temos que dar um curso para eles, e a gente, então, é um trabalho enorme para você colocar ali. Então, assim, eu quero discutir isso, e eu quero ouvir dos partidos políticos agora, quando fazem suas propostas, quem é que as causas nós sabemos, eu quero saber como. Sim. Como você para com isso? Como é que você transforma isso? Bom, nós vamos ter que fazer o nosso primeiro intervalo. Na sequência, vamos retornar com a sua colocação. Luiz Fernando Oderich, na volta do intervalo, vai fazer a sua colocação referente a essa pergunta que eu fiz para todos os nossos 4 convidados no nosso canal aberto, que vai para um espaço comercial e volta na sequência.